desde já. Uma salva de palmas para ele, André! Boa noite! E aí? Top! E aí, gente? Que da hora! Pô, muito bom! Tá bom já! Eu tenho hora! Pra quem não me conhece, eu sou o Deco, cara. Eu sou de Goiânia. Eu sei que é meio estranho, né, falar que eu sou de Goiânia, né? Eu tô fazendo show sem meu irmão, mas... Só que eu tô morando em São Paulo agora, aí às vezes o pessoal fala assim, não, Dex, Goiânia é legal, né, que lá é tudo sertanejo. E realmente é, assim. Não, vocês terem ideia, no meu colégio, o uniforme era botina e chapéu. No hino nacional em Goiânia, a gente canta Menino da Porteira. E a primeira palavra que meu primo falou na vida foi, aoba! Então... Só que assim, eu tô morando em São Paulo agora, e eu não... Cara, vocês paulistas, vocês têm umas coisas que vocês fazem... Não sei se já repararam. Vocês já repararam que vocês calculam distância em tempo? Já. Por que vocês continuam? Cara, outro dia eu falei assim, qual que é a distância de São Paulo até Guarulhos? Aí falaram 2 horas. Eu falei, 2 horas? Falaram, 2 horas. Aí eu falei, 2 horas de quilômetro? 2 horas de quilômetro. Com trânsito. Falei, uai. Comecei a usar isso na minha vida. Outro dia falaram, Deco, qual é o tamanho do seu pau? Eu falei, 1 minuto e meio. Com trânsito. Com trânsito. Com trânsito. Aí eu tô morando agora em São Paulo, assim, só que tem uma coisa que eu tenho muita saudade de Goiânia, que São Paulo não tem, cara. Goiânia tem muito pássaro na cidade, natureza, né? São Paulo não tem pássaro, pombo não conta. E aí... Só que, cara, Goiânia tem uma coisa assim que você... Cara, lá os pássaros tudo é diferente, tá ligado? Lá em Goiânia você nunca vê um pássaro cantando sozinho. Nós cantamos em dupla. Cara, lá os pássaros é igualzinho dupla sertaneja. Você vê um pássaro cantando piu, 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 piu. Tem um do lado dele. Só que, cara, a coisa que eu ainda não me acostumei com São Paulo é que, cara, o paulista, ele é muito grosso. Cara, não vocês. Os que não vieram hoje. Os que não vieram... Não, eu vou dar um exemplo, cara. Outro dia eu tava no metrô, aí tava meio lotado, sem querer esbarrei num cara. Sem querer esbarrei num cara, ele virou pra mim e falou, caralho, velho! Só que eu entendi muito bem, porque ele virou pra mim com muita raiva e falou, caralho, velho! Aí eu só consegui responder, xoxota nova. Eu gosto muito dessa piada. Vou repetir. Uma vez eu tava no metrô, e aí tava meio lotado. Não, brincadeira. Mas cara, minha vida tá mudando, tá mó da hora, assim. Minha vida mudou 2 anos atrás, e eu fiquei famoso, né? Eu estourei na internet, e na mesma semana que eu estourei na internet, eu tava fazendo terapia, e aconteceu uma coisa, minha terapeuta falou assim, ô Deco, você não faz um teste de autismo? Aí vocês acreditam que eu fiz o teste, gabaritei sem estudar? Eu sou autista e autodidata, aparentemente. Não, e aí eu recebi o diagnóstico do autismo, né, cara? E eu pensei, pô, notícia bombástica, falar meus amigos vai ser surpresa. Foi não. Não, cara, eu virei pro amigo meu e falei, eu descobri que eu sou autista. Ele falou, então é isso. Nossa, ainda bem. Eu fiquei, poxa, como assim, cara, ainda bem? Ele falou, Deco, quando você tá feliz, você morde o lábio e treme. Eu falei, uai, eu tô feliz. Tipo um pincher. Aí ele falou, Deco, a gente achou que era cocaína. É autismo, ainda bem. Pior que as pessoas, elas têm essa visão do autismo, né? O pessoal acha que a pessoa autista só tem aquele tipo de autista, que é a pessoa que não olha no olho, não conversa, sabe? Viciada em matemática, faz cubo mágico. Tem esse tipo de autista mesmo, mas tem vários tipos. Tem meu tipo, por exemplo, ninguém fala. Qual que é meu tipo? É o autista meio chola. Qual que é o meu autismo, cara? Quando eu tinha 16 anos, eu mais 2 amigos, a gente viajou pra Caldas Novas, no interior de Goiás, né? Primeira viagem só a gente, da turma, assim. E eles estavam namorando cada uma menina. E levaram as namoradas, eu tava solteiro. E as namoradas, meus amigos, levaram uma amiga solteira delas pro pai.
Aí, cara, a gente tava lá no hotel. Cara, meus amigos, eles bolaram um plano. Eu fiquei sozinho com a menina, só eu e ela no quarto durante meia hora. E vocês acreditam que eu não fiquei com a menina porque eu tentei convencer ela que o George Harrison é o melhor Beatle? Porque na minha cabeça era assim... Se ela não acha o George Harrison o melhor Beatle, eu não vou casar com ela. Se eu não vou casar com ela, pra que transar? Esse é o meu autismo. Meu autismo é crente. Do nada, meu autismo tá na igreja. Aí tem umas coisas assim de autista que eu tô descobrindo agora, né? Que eu não sabia que era coisa de autista. Por exemplo, ficar com a mão assim, sabe o que é coisa de autista? Eu não sabia, eu pensei que minha mão ficava assim porque eu sou bi. Mas... Não, cara, essa minha mão fica assim porque eu sou autista. Essa aqui fica assim porque eu sou bi. Vocês viram? Autismo bissexual. Chupa rola. Não olha no olho. Então... Aí... Mas tem umas coisas assim... Que agora que eu sou autista... Agora que eu passei no concurso e... Não, porque assim... Pra quem não conhece o autismo tem nível de suporte. Pra quem não sabe, tem nível 1, 2 e 3 de suporte. Quanto maior o nível de suporte, mais ajuda a pessoa autista precisa na vida dela. Então, o nível 3 de suporte é uma pessoa que precisa de muita ajuda na vida dela. E o nível 1 é tipo a Série C do Campeonato Brasileiro. Que é profissional, mas ninguém leva a sério. Porque, cara, o pessoal às vezes vem com umas perguntas mó idiota pra gente que é autista. Outro dia eu falei pra pessoa que era autista, ela falou, ai, você é autista, mas você é mó bonito. Eu não sabia se eu ficava feliz ou triste. Aí um amigo meu uma vez falou uma coisa mó idiota. Ele falou assim, não, mas é que você não tem cara de autista. Eu falei, cara, mas qual que é a cara do autista? Ele falou, não, a pessoa autista é aquela pessoa que ela te escuta, mas não te olha. Eu falei, meu irmão, isso é um cego. É outra deficiência, cara. Aí ele falou, ah, mas você virou só agora, como que você virou autista? Eu falei, oxe, como que eu virei? Falei pra ele, cara, você acredita que eu tava andando na rua? Veio um cara até mim e falou assim, R$2 ou presente misterioso? Aí eu falei, presente misterioso. Ele me entregou, eu abri autismo. Falei, dobra e dá pro próximo. Ele dobrou e me deu. Eu falei, oxi. E aí, cara, o pessoal não leva autista a sério. Porque, assim, agora eu sou deficiente, tá ligado? Então eu tenho meus direitos, assim. Aí eu, por exemplo, fila preferencial. Quando eu tô meio sensível, eu pego a fila. Só que na fila preferencial eu descobri o maior inimigo do autista, cara. Não é o preconceito, não é o capacitismo. É o velho. Cara, toda vez vem um velho. Outro dia eu tava na fila, veio uma velha. Tava lá de boa, ela cutucou aqui e falou, ô, por que você tá aqui? Eu falei, não, é que eu sou autista. Ela falou, ah, é? Não parece. Aí eu falei que minha rola é grossona. Ela falou, nossa, que desnecessário falar isso. Aí eu falei que eu sou autista. Aí, depois desse dia, eu falei, nunca mais vão fazer isso comigo. Cara, Deus me testou 2 dias depois. Tava lá na fila de boa, veio um velho dessa vez, cutucou aqui e falou, ô, por que você tá aqui? Eu falei, não, que eu sou autista. Ele falou, ah, é? Não parece. Aí eu falei, não vou deixar barato, não. Eu falei, cara, não é porque não parece que eu não sou. Se eu tô aqui, eu tenho direito de estar aqui, você não pode me julgar. Não falei assim, né, que eu sou autista. Eu não olho no olho, então eu falei, cara, não é porque me parece que eu não sou. Não sei ele, a mulher do lado ficou assustada. Eu sou bom, né? Não, porque agora eu não sou só bom, agora que eu sou deficiente, eu sou um campeão. Agora eu sou um exemplo de nada. Agora vocês podem pegar o valor do ingresso e abater do imposto de renda. Cara, eu gosto muito dessa piada, porque eu já fiz ela no Brasil todo, assim, e só 30% da plateia ri. E eu sempre fico pensando, nossa, o resto tá sonegando. Aí o resto ri. Mas cara, a minha vida mudou muito, né? Eu vim pra São Paulo, eu morava com minha família lá em Goiânia. Comecei a fazer stand-up com 16 anos,
que é meio jovem, assim, minha família não apoiou muito. A pessoa que mais me apoiou foi meu pai. Cara, meu pai me levava em todo show, buscava de todo show, assim. Nunca assistiu nenhum que tinha vergonha. Mas ele... Só que, cara, uma coisa que meu pai, desde aquela época até hoje, ele não mudou comigo, que toda vez que eu falo de show, ele sempre fala a mesma coisa pra mim. Outro dia eu tava lá no Rio de Janeiro, fiz 4 sessões esgotadas. Mandei mensagem pro meu pai, pai, tô aqui no Rio de Janeiro, vou fazer 4 sessões esgotadas. Aí ele falou, nossa, filho, que orgulho de você, parabéns. Mas olha os concursos do governo. Eu não sei se meu pai não confia em mim, eu confio muito no governo. Aí meus pais são divorciados, né? Eu fui criado pela minha mãe. Só que eu reparei uma coisa, minha mãe me criou. Mas minha mãe não prestou atenção. Porque eu já falei do autismo, o autismo é genético. A pessoa nasce autista. Tá ali, desde a criança. Dá pra ver. Dava. Minha mãe não viu. E eu fiquei, nossa, genética e tal. Eu falei com minha mãe, eu falei, nossa mãe, você nunca reparou nada? E minha mãe falou, não, eu te achava estranho, mas depois seu irmão nasceu igual. Falei, mãe, eu acho meu irmão autista. Ela falou, nada a ver, seu avô é igualzinho. Falando do meu irmão, cara, meu irmão, quando a gente tava na época de escola, meu irmão ele era 3 anos mais novo do que eu, né? E até hoje ele é 3 anos mais novo que eu, tá? Nunca me alcançou, aquele otário, mas meu irmão, cara, eu sempre cuidei dele. Aconteceu anos atrás, já morava aqui em São Paulo, e minha mãe me ligou de madrugada, assim, desesperada, 3 da manhã, falando que ela achou um tablete de maconha na mochila do meu irmão. E eu, 3 da manhã, no telefone com a minha mãe, tendo que acalmar ela. Eu falei, mãe, calma, você achou um tablete de maconha, você achou mais alguma coisa? Um chavador, uma piteira, alguma seda? Eu meio que me entreguei. Aí... E minha mãe falou, não, eu só achei o tablete de maconha. Eu falei, mãe, fica tranquila, meu irmão não tá fumando, ele tá traficando. E sabe o que é pior, cara? Meu irmão realmente estava traficando. Mas ele não sabia. Porque eu fui falar com ele e falei, Marco Antônio, você tá traficando? Ele falou, quê? Não. Eu falei, mas Marco Antônio, minha mãe achou um tablete de maconha na sua mochila. Ele falou, não, é que eu tô vendendo. Eu falei, Marco Antônio, isso é traficar. Ele falou, não, não é traficar, porque eu só tô vendendo pros meus amigos. Porque eu tô ajudando meus amigos quando eles precisam, porque quando eu precisar da ajuda deles, eles vão estar lá pra me ajudar também. É dando que se recebe. Eu tava frente a frente de Jesus Cristo maconheiro. E agora minha mãe, ela já aceitou que meu irmão fuma maconha, só que ela não gosta que meu irmão ficar chapado perto dela. Só que aconteceu ano passado, a gente viajou pra uma pousada lá perto de Goiânia. E aí, cara, depois do almoço, minha mãe foi tirar o cochilo e meu irmão falou que ia dar um mergulho. Só que meu irmão voltou do mergulho com o olho todo vermelho. Eu falei, Marco Antônio, você usou droga, né? Ele falou, o quê? Não. Eu falei, Marco Antônio, seu olho tá vermelho. Ele falou, não, mas o meu olho tá vermelho por causa do cloro da água. Eu falei, Marco Antônio, é uma cachoeira. Você me pegou. Eu tava chorando. Você estava chorando? Por que você estava chorando? Fui bolar meu beck, derrubei na água, fiquei triste. Aí, cara, eu deixei minha família, né, lá em Goiânia, mudei para São Paulo. Eu vim para São Paulo a princípio porque eu passei na faculdade, né? Primeiro eu passei numa particular, depois passei na pública. Pra quem não sabe a diferença, é R$2.800. E, cara, eu fiz USP e, assim, eu sei que toda vez que eu falo... Aí, ó, toda vez... Não precisa... Não. Eu sei... Os pessoal ficam... Ai, fez USP. O que você fez lá na USP? Então, o que eu fiz, gente? É greve. E usei droga. Foi... Não. Mas, assim, de verdade, gente, não foi isso que eu fiz lá, tá? Mas eu nunca achei que eu ia passar na USP, tá ligado? Porque eu era muito otário no colégio, assim, não sei se deu pra perceber, eu sofria bullying. Eu acho que eu ainda sofro, mas eu era muito otário. Sabe aquele cara que é magrelo, usa óculos, senta na frente, cabelo certinho, ninguém gosta dele, tá ligado? Esse cara, eu apanhava dele. Nem é piada essa parte não, tá? Só que por que eu falo que eu nunca achei que ia passar na USP, cara? É porque eu não entendia várias questões de prova mesmo. Eu lembro até hoje, prova de matemática. Tava lá, Pedrinho tem 10 maçãs. E Pedrinho quer vender todas as maçãs para ter o lucro de 30%. Porém, Pedrinho perdeu 2 maçãs. Sabendo disso, qual o preço das maçãs agora para que Pedrinho obtenha o mesmo lucro? Resolva esse problema.
E eu só pensava, o problema não é meu. Eu nem sei que é Pedrinho. E é isso, cara. Eu era otário, tá ligado? Mas mudei pra São Paulo e o São Paulo me mudou. São Paulo fez eu perceber várias coisas. A coisa principal que eu percebi em São Paulo é que a vida é injusta. Cara, eu aprendi assim, cara, foi um... Sabe como que eu aprendi que a vida é injusta? Foi um dia que eu tava andando na rua e eu levei uma voadora de um mendigo. Recomendo. A ideia é que tô sem perspectiva de vida. Voadora de mendigo. Faz você repensar, viu? Mas, gente, ó... Eu tava andando na rua de boa, tranquilo, andando de boa na rua, de boa, tranquilo, ali andando. Na rua, de boa. Tranquilo, de boa na rua, ali, andando. E aí tinha um cara do meu lado que tava passando com o cachorro dele. O cachorro dele tava ali, ó, na rua, tranquilo, de boa. Tranquilo, na rua, andando lá, de boa o cachorro, tranquilo. E tinha um cara correndo na nossa direção. Esse cara não tava tranquilo. Nem de boa. Só que eu não percebi, não. Que eu só olhei ele e falei, cara, um cara correndo. O cara correndo é um mendigo. O mendigo tá correndo. O mendigo deve estar atrasado. Vou deixar ele passar. Dei um pulinho pro lado pro mendigo passar aqui. Quando eu olhei de volta, o mendigo tava no ar com a perna esticada, eu fui lá e me chutou. Eu falei, caralho. Levei uma voadora de mendigo. Aí nisso, cara, eu olhei pro pessoal da rua e todo mundo da rua parou e começou a me olhar. E eu fiquei com uma vergonha, que eu sabia o que eles estavam pensando. Eles estavam pensando, caralho, ele levou uma voadora de um mendigo. Aí eu fiquei com uma vergonha, cara, olhei pra baixo pra ninguém olhar pra mim, né? Quem tava lá embaixo? Cachorro do cara. Me olhando. E eu fiquei com uma vergonha, que eu sabia o que ele tava pensando. Ele tá pensando, caralho, que vontade de lamber minhas bolas. E aí... E aí, cara, eu lembro que eu fiquei meio atordoado, mas eu fiquei... Sim, gente, olhando hoje, tinha mais gente na rua. Por que eu? O que passou na cabeça do mendigo, tá ligado? O mendigo, ele tava correndo, né? Que ele tava atrasado pra comer a mulher de alguém. Quem pegar, pegou. Aí ele foi lá e viu duas pessoas na frente dele e ele pensou, olha só, duas pessoas na minha frente. Um cara passando com um cachorro e um otário. Vou dar a voadora no otário pra ele saber que a vida não é fácil. Fui lá e levei a voadora, descobri a vida não é fácil, a vida é injusta. Pensa comigo, se fosse o contrário, se eu desse a voadora do mendigo. Cara, eu ia dar a voadora do mendigo, o pessoal da rua me parar e ia falar, cara, você é um imbecil, você não pode fazer isso, ele é morador de rua, ele é necessitado. O mendigo do voador, ninguém falou nada. Nem parou o mendigo e falou, seu mendigo, você é um imbecil, você não pode fazer isso, ele vive de teatro. Ele é necessitado. Ninguém. E aí teve um momento, cara, que eu refleti bastante. Em algum momento só subiu um ódio em mim. Eu falei, cara, eu vou revidar, vou discutir com o mendigo. E aí quando eu virei pra discutir com o mendigo aqui, ele só tinha continuado correndo mesmo. Ele não parou pra me ouvir, não. Ele só veio até mim, fez um parkour e foi embora, tá ligado? E eu vi ele correndo, só consegui ver ele de costas. Só que quando eu vi ele de costas, eu vi que ele tá com uma sacola cheia de maçã. E eu pensei, Pedrinho, filha da puta! Não ajudei a vender maçã, virou mendigo. Meu irmão, corri atrás do mendigo. mas no ódio, assim, não sei como eu alcancei. De verdade, gente, eu alcancei ele. Eu lembro assim, eu dei um socão nele, assim. Aí ele levou o soco, ele caiu, estrambelhou no chão. Aí eu fiquei olhando ele, ele ficou me olhando, eu fiquei olhando ele, ele ficou me olhando, eu fiquei olhando ele, ele ficou me olhando. Ele falou, caralho, velho. Eu falei, xoxota nova. E eu falei que eu repeti essa piada. Eu sou muito bom. Sou muito bom. Vocês acreditam que eu vou repetir de novo? Eu sou bom. Ó o que vai acontecer. Eu vou repetir essa piada de novo, já tô avisando. E, assim, gente, humor, comédia quebra expectativa, certo? E eu já tô aumentando a expectativa de vocês agora, e eu vou quebrá-la já falando como que eu vou quebrar ela. Porque eu sou muito bom. E aí, o que vai acontecer? Eu vou estar no meio do show, aí eu vou estar contando uma história muito da hora, vocês vão estar adorando essa história. E aí, cara, do meio da história eu vou mandar essa piada de novo e vocês vão rir, porque essa piada é legal e, independente de já ter feito ela ou não, vocês vão rir. Aí vocês falam, caralho, piada boa, vocês vão rir. Só que no meio do caminho da risada, você vai falar, caralho, ele é muito bom.
Esse eu ri muito mais e aplaudi pra caralho, vocês vão ver. Acredita em mim, eu sou médium. Mas... daqui a pouco vai acontecer. Mas antes, pra continuar a minha história... Aí eu vim pra São Paulo fazer faculdade, né, cara? Eu fiz USP e tal, e a USP foi... Eu queria contar umas histórias que eu vivi na USP, só que eu usei muita droga e não lembro. Mas... a coisa mais importante pra mim na faculdade foi na USP que eu descobri que eu sou bissexual, né? Pra quem não sabe, significa que tem 2 tipos de pessoa que eu levo fora. Que... Não, e assim, o pessoal fala, não, Deco, ser bi é bom, que você vai na balada e você pega mais gente. Eu falei, é? Tem que avisar a gente então, que eles não estão sabendo. Não, gente, compara. Um hétero chega na balada, ele chega lá, ele vê a mina que ele é apaixonado, beijando um cara. Ou ele vai ficar triste, decepcionado. Olha eu, uma vez fui na balada, cheguei na balada, eu vi a mina que eu era apaixonado, beijando um cara que eu era apaixonado. Um lance só, 2-0. Falei, não. E assim, eu fiz USP, né? Não é que eu não era bi antes, eu sempre fui bi, tá? Antes eu não era um bi praticante. Aí eu entrei na USP e pratiquei. Que a USP é tipo uma igreja gay, ela vai te convertendo, tá ligado? A gente chama de igreja. Não, antes da aula é o nome do pau, o nome do grelo, beijinho no ombro. É assim. Sempre. E aí... Mas, cara, que nem eu falei, né? Eu sou bi e, assim, eu gosto de tudo. Gosto de homem, de mulher. Independente de qualquer coisa, eu gosto de tudo. Só que eu reparei uma coisa. Eu não gosto tanto de homem assim. Porque o homem é escroto. Falei, tô leve. Falei. Alguém aqui não acha homem escroto? Fala eu. Ó, nem os homens. Cara, mas assim, olha o que aconteceu comigo, cara. Eu tava fazendo tava fazendo macarrão de boa na minha casa, lá na janta. Fiz macarrão, postei um stories. Ó, gente, fiz macarrão aqui. Um cara comentou, não falta uma salsicha aí? Foto da rola. E eu fiquei, cara... é alho e óleo. Não vai salsicha. Aí ele falou, e molho branco? Eu falei, nada a ver. Oh. Mas cara, eu sempre fui bi, né? Eu sempre fui bi. A questão é que antes eu não sabia mesmo, assim. Aí eu fui me descobrir. Sabe como que eu descobri? Porque, assim, não tem coisa de bi na sociedade, já repararam? Por isso que eu acho que foi difícil de eu realmente aceitar e descobrir. Porque olha como que eu descobri. Eu tava transando com uma mina. Aí, pra não gozar, comecei a imaginar um amigo meu, gozei mais rápido. Fiquei, caralho, Matheus? Amanhã o trabalho vai ser diferente. Porque, cara, eu nunca tive nada de bi pra me identificar, tá ligado? Nunca tem coisa de bi na sociedade, tô descobrindo coisa de bi agora, porque tem do hétero, tem do gay e não tem do bi. Uma coisa que é de bissexual ninguém sabe, é queijo goiabada. Ninguém sabe, cara. Por quê? Queijo goiabada é Romeu e Julieta, tô comendo os dois. Bi. Outra coisa que é bissexual, o goleiro. O goleiro é bi. Porque o goleiro ele joga futebol, que é hétero, mas ele usa reflexo agilidade, ele vem queimada. Gay. Ah, fala com o goleiro, o que você faz? Ah, não, jogo bola. O que você faz? Agarrar as bolas. Outra coisa que é de bissexual ninguém sabe também é peito de peru. Eu gosto dessa piada porque ela demora e tem uma galera que tá demorando ainda. Quando entender, me manda mensagem. Uma galera manda, é mó legal. Mas pode ver, cara, não tem coisa de bi na sociedade. Tem do hétero, tem do gay, não tem do bi. Desde criança. Ó, a criança hétero, ela faz karatê, brinca de luta. A criança gay, ela brinca de dança. E a criança bi? Porque a hétero luta, a gay dança, a bi joga capoeira. Capoeira é luta, dança, bi. O que eu acho foda quando a gente cresce. Porque, pô, o hétero cresce, vai tipo a xoxota. Mal, mas vai. Olha as mulheres rindo. Aí o gay cresce, vai chupar a rola. Pro bi, sobrou o cu. Gente, eu não sei vocês, eu não tava pronto. Porque assim, eu não sei se alguém aqui já chupou um cu. Já. Pra quem não... você tem que ir acostumando, sabe? É tipo comer japonês. A comida, não a pessoa. A comida. Porque... Não.
Você vai lá chupar o cu, você fala, tá meio estranho, deixa eu tentar com um shoyu. Não, salgado, prefiro com doce. Aí... Mas hoje eu chupo o cu, hoje eu chupo. Eu queria até me representar, muito prazer, chupa cu de Goianinha. Estamos aqui hoje em turnê. E aí, cara, eu acho que foi isso, sabe? Eu demorei pra perceber que eu era bissexual e eu lembro até hoje o dia que eu realmente me aceitei como uma pessoa bissexual. Foi um dia que eu tava conversando com uma pombagira. Eu sou da Umbanda, tá? Não tava na rua e falou, ô, dona Pomba, quanto tempo? E ela ficou me olhando, tipo... Não. Não. Deixa eu ver. Alguém aqui da Umbanda fala eu. Pô, uma galera... Só pra ser justo. Alguém aqui é crente fala eu. Importante é ter fé, meu irmão. Importante é ter fé. Não, é que eu pergunto que às vezes vem os crentes avisados do show. Aí vem os crentes que não gostam, fala assim, eu não gosto de você não, se é da Umbanda, você vai colocar meu nome na boca do sapo. E nada a ver, tá, gente? É mó difícil pegar um sapo, tá? E eu não sei vocês, né? Eu tenho nojo, né, de crente. Não. Pô. Eu vejo um crente na rua, eu atravesso, eu falo, sangue de bode tem poder, e vou embora. Não dá. Mas, pai... É bom zoar crente, né? Une todo mundo. Mas, ó, pra quem não é da Umbanda, eu gosto de explicar pra todo mundo entender, porque o pessoal tem preconceito e, cara, nem precisa. Cara, a Umbanda, o que é? A gente acredita em duas coisas. Em entidade e orixá. O que é orixá? Energia da natureza. Então, por exemplo, Iemanjá, energia dos mares. Oxum, energia das águas doces. A gente tem Oxóssi, que é o orixá das matas. A gente fala que Oxóssi é o orixá que ele te guia e te leva até o seu destino, né? Agora que eu falei isso, eu sei que todo mundo aqui acredita em Oxóssi, só que o que eu chamo de Oxóssi, vocês chamam de Waze. E fora os orixás, a gente tem as entidades, que é o quê? É espírito que viveu na Terra, desencarnou e hoje trabalha na linha da Umbanda, né? E a gente incorpora as entidades, mas a gente incorpora a entidade, tipo assim, 100, 200 anos atrás. Aí eu parei pra pensar, cara, daqui 200 anos, nós. Meu irmão, imagina o terreiro daqui 200 anos. Tu chega lá, vai ver Exu tá usando Juliette, a barreta. A pombagira tá de cropped. Você vai ver o oferenda é o Big Mac e um corotinho. Poxa. Porque assim, hoje a gente incorpora quem? Hoje a gente incorpora o preto velho. Daqui 200 anos vai ser o mano preto. Em vez de trazer o cachimbo, traz o vape. Hoje você conversa com a entidade, ela fala com você, ela fala assim, chega em sua casa, acende uma vela, reza no meu nome. Daqui 200 anos vai ser, chega em sua casa, faz stories, me marca. Padilha oficial, pode marcar. Imagina a pombagira daqui 200 anos. Que hoje a pombagira, ela chega, ela fala assim, antes eu era uma meretriz, hoje eu sou uma guardiã. Daqui 200 anos, antes eu sou fria, hoje eu sou fria. Muito melhor. Cara, é uma banda legal, cara. É uma banda... É muito da hora, só que o pessoal tem preconceito, né? Minha avó é crente. E ela tenta converter, né? Que ela não gosta da Umbanda, ela tenta converter. Outro dia ela falou assim, mas você viu sua prima? Tava metida com droga, encontrou Jesus e largou. Falei, nossa, avó, que da hora, mas o que Jesus tá fazendo rolê de droga? Oxalá não tava lá, né? E aí, cara, minha avó... 3 anos atrás, a gente viajou com a família pra praia no Ano Novo. E aí minha avó tinha 86 anos na época. No Ano Novo, minha avó levantou lá na praia e falou assim, vou pular 7 ondinhas de Iemanjá. Eu fiquei, vó, tu é crente? Ela falou, não, é que eu quero ter um ano abençoado. Falei, vó, você já fez 86, vamos tentar só ter um ano? Vai que Iemanjá pensa que eu ferida velha e puxa... Gente, minha avó não me escutou, ela foi pular 7 ondinhas de Iemanjá. Olha, gente, eu juro, minha avó pulou a primeira ondinha e Iemanjá veio, deu uma rasteira. Porque Iemanjá falou, crente aqui não! E aí minha avó caiu, só que não é que minha avó... Não é que ela caiu e levantou. Minha avó, ela caiu,
ficou lá. Aí quem foi ajudar a velha? Foi Jesus? Não, eu tava em rolê de droga, fui eu. Fui lá ajudar minha avó e minha avó tava lá no mar, sabe? Sabe? Quando você... Sabe? Minha avó tava lá rebobinando minha avó. Aí quando eu fui ver, ela não pulou 7 um dia de Iemanjá, mas deu 7 voltinhas de Ansan. Falei, olha, abençoou. Meu Deus. Cara, os crentes não aceitam. Um tio meu também é crente, ele não aceita. Ele falou outro dia assim, não, é porque na minha religião, pelo menos a gente não gosta do demônio. Eu falei, mas pelo menos a minha religião é de graça. A culpa não é minha que o demônio atende de graça. O demônio é tipo o SUS. Viva o SUS. Não sei. Que, cara, esse meu tio, ele veio com umas ideias nada a ver, cara. Umas ideias assim... Outro dia ele falou assim, não, porque a Umbanda nunca vai te ajudar. Nunca vai ter nada de bom que a Umbanda vai te trazer. Igreja, eu tenho testemunho. Um dia eu tava numa gira, aí eu incorporei o Exu, né? Meu Exu, ele bebeu uma garrafa de cachaça, uma garrafa de vinho. E aí, pô, desincorporei, tava sóbrio. Vocês estão ligados, quem bebeu foi a entidade, não fui eu. Tava sóbrio, pô, desincorporado ali e saí dirigindo o terreiro. Só que nisso que eu saí dirigindo, virei uma direita, tinha uma blitz. Meu irmão, eu vi a blitz e eu pensei, ainda que eu ande pelo Vale das Sombras. Não, na hora. Porque assim, só pra vocês entenderem, cara, eu fico muito nervoso dirigindo, assim, eu não bebo, eu não fumo, eu vejo uma blitz, eu me questiono, eu falo, será que eu bebi? Será que eu tô drogado e não sei? Sem ser esse dia do Exu, outro dia eu tava dirigindo, aí fui parar no meu blitz, eu já tava mó ansioso, assim, aí o policial veio na minha janela e falou, o senhor bebeu? Aí eu falei, não sei. Aí ele falou, desce do carro, eu desci do carro. Aí ele falou, faz do 4, eu fiz assim. Aí ele falou, o senhor bebeu. Ó, cidadão, você tem 2 opções. Ou você não faz o bafômetro, eu aprendo o seu carro e te aplico uma multa, ou você faz o bafômetro e eu te dou um pau. Que assim... Eu não sei vocês. Eu não sou de recusar presente. Fiz o bafômetro. Aí deu 0. Aí o cara olhou assim e falou, deu 0? Aí eu falei, é. Aí ele falou, por que você é assim? Eu falei, oxe, bonito. Aí ele falou, não, estranho desse jeito aí. Aí eu falei, não, é que eu sou autista. Aí ele falou, não parece. Aí eu falei, cara, pode crer. Não, tô zoando. Falei, cara, pode crer. E ele me deu um pau. E aí... Mas, cara, esse dia eu deixou. Eu tava lá dirigindo, tava na fila da Blitz. Tinha 2 carros na minha frente. Meu Exu tinha bebido, eu tava mal nervoso. O primeiro carro, ele foi pego pra fazer o bafômetro. Eu pensei, puta que pariu, já era. Me fudi, já era. Puta que pariu, já era. Só que o carro bem da minha frente, ele foi liberado pra seguir o caminho. Nessa hora eu pensei o quê? Deus é bom quando? O tempo todo. Você liberado também. Gente, chegou a minha vez, veio Deus, me botou na fila do bafômetro. Eu tava na fila do bafômetro, o cara da minha frente, ele foi pego no bafômetro. Deu vermelho pra ele, eu falei, puta que pariu, já era, me fudi, já era. Me fudi, já era. Uma coisa que já era, me fudi, já era. Aí eu tava mal nervoso, só tava rezando lá, Exu, põe seus anjos aqui. Tava, ai, vem Exu, vem meu pai. Foi você, meu pai, não fui eu. Aí chegou minha vez, cara, a policial veio na janela, falou assim, o senhor bebeu? Aí eu falei, eu não. Mas um amigo meu bebeu. E ele me usou. Aí ela mandou eu fazer o bafômetro. Igreja, fiz o bafômetro. Soprei o bafômetro na fé. Meu irmão, deu 0. Cara, quando deu 0, eu falei, quer destrancar a rua, caralho? Toma! Que é isso, cara? Os crentes não aceitam que a Umbanda é melhor. É isso. O crente não quer viver isso, não bebe, mas... Aí o outro argumento do meu tio é assim, não, mas é que eu não gosto da Umbanda porque na Umbanda vocês matam animal. E realmente tem terreiro que mata animal, mas meu terreiro a gente não mata animal, a gente é contra isso, a gente é um terreiro vegano, né?
Só que assim, no meu terreiro, a gente, em vez de usar carne, a gente usa as ervas, né? As ervas manjericão, tá? Não as ervas, tá? Que defumação é essa? Não, calma aí. Só que, cara, tem que ter cuidado pra usar as ervas, porque o pessoal, às vezes, não é da religião e acha que é só usar. Ah, eu tô com dor de cabeça, vou tomar um banho de arruda que vou melhorar. E não é assim, tá ligado? Tem magia ali, tem que ter cuidado. Vou dar um exemplo. Uma vez eu fui pro terreiro e aí no caminho eu fui ser assaltado. Eu fui ser assaltado? Tô em terreiro passando assalto ali. E aí, não. Um cara veio me assaltar, só que eu tava protegido, né? Ele virou pra mim e falou, vai, passa tudo. Aí eu fui lá, né? Passei meu celular, passei minha carteira. Só que sem querer, junto com a minha carteira, eu entreguei o meu patuá, que é a minha pedrinha que eu carrego pra proteção. Entreguei pra ele sem querer, assim. Falei, caralho, devia estar fazendo isso, né? Aí eu virei pra ele e falei, você pode devolver? Aí ele falou, por que eu vou te devolver? Aí eu falei, não, foi a pombagira que me deu. Deu pra ver o medo no olhar dele, cara. Devolveu todas as minhas coisas, deu um outro celular. Não fiquei com o celular, né? Deixei no oferenda pra pombagira. Aí, beleza. Fui no terreiro pra tomar um passe com a entidade, né? A entidade me deu um passe, eu tava meio mal, ela passou um banho de erva pra eu tomar em casa. Saindo do terreiro, eu acho que o cara deve ter assaltado outra pessoa lá perto, tava cheio de policial, e por acaso o policial veio me revistar pra ver se eu tinha alguma coisa, revistou aqui no bolso, viu que não tinha nada. Só que eu tava com a mochila com as coisas da Umbanda. Ele virou pra mim e falou, e o que tem dessa mochila aí? Eu falei, não, só tem erva. Ele falou, tem erva? Me deu um tapão. Eu falei, tem erva aqui, ó. Abri a mochila, manjericão e alecrim. Aí ele falou, e pra que é isso? Eu falei, eu sou da Umbanda. Ele falou, eu sou trabalhador, senhor. Aí eu liberei ele. Eu sou legal. Eu sou da hora. Aí, cara, eu cheguei em casa pra tomar meu banho de erva, né? Só pra vocês terem contexto, naquela época morava eu, um amigo meu, que era o Daniel, e por acaso, naquela semana, a gente tava cuidando da cachorra da tia do Daniel. Não, aquela vagabunda. Não. A gente tava cuidando do pastor alemão da tia do Daniel, que tava na nossa casa cuidando dele. E era sexta-feira à noite, né? O Daniel tinha saído pra balada, o pastor alemão tava em casa, não é muito rolê. E, pô, eu tava sozinho em casa, fui tomar o banho de erva, né? Deixei as ervas em cima da minha cama, fui preparar o banho lá no banheiro. Só que quando eu voltei pro meu quarto, o pastor alemão tinha comido as ervas. Porque ele é preconceituoso. Pastor? Alemão? Só que assim, gente, o cachorro comeu erva, mas não era mato, era macumba. O cachorro ficou estranho. Não, eu olhei o cachorro e falei, meu Deus, quebrei o cachorro. E não era meu cachorro, eu tava, cara, o Daniel vai chegar em casa, vai ver que eu quebrei o cachorro da tia dele, vai brigar comigo, eu tava mal nervoso. Aí eu pensei, cara, não, já sei. O cachorro tá passando mal porque ele não tá digerindo bem as ervas. Vou jogar bolinha. Porque eu jogo a bolinha, ele corre, faz exercício, digere melhor. Não sou veterinário. Aí eu fui lá, peguei a bolinha, joguei bolinha, ele foi lá e trouxe a bolinha. Aí eu peguei a bolinha, joguei a bolinha, ele foi lá, trouxe a bolinha. Aí eu peguei a bolinha, joguei a bolinha, ele foi lá, trouxe preto velho. Aí eu falei, transformei o pastor alemão em pai de santo. O verdadeiro cão guia, né? Aí, cara, eu lembro que eu tava muito nervoso, assim, eu olhando pro pastor alemão e o preto velho me olhando. Aí eu olhava o preto velho, o pastor alemão me olhava. Aí eu mal nervoso, eu pensei, cara, o Daniel vai chegar a qualquer momento, vai dar essa cena, vai brigar comigo, caralho, o que eu faço? Eu me olhando assim, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu falei, caralho, velho. Ele falou, xoxota nova. Eu falei, eu sou muito bom. Sou muito bom. Eu só não derrubo no chão porque não é meu. Mas... Vocês acreditam que eu vou repetir essa piada de novo? Mas dessa vez vai demorar. Mas cara, a Umbanda fez a minha vida mudar, tá ligado? Foi na Umbanda que eu me aceitei de verdade, porque a gente tem a criação que não é uma criação muito de se aceitar em vários momentos, sabe? Meu tio, que é crente, por acaso ele é homofóbico. Que acaso, né, gente? Nossa. E aí, cara, eu lembro que quando eu era criança, uma vez eu tava numa festa de Natal, meu tio do nada levantou na festa de Natal e falou assim, nossa, ainda bem que não tem LGBT na nossa família, senão ia estragar a família.
E assim, nem por mim, mas assim, cara, eu cresci com o exemplo de LGBT na minha casa, nunca estragou nada na minha família, trouxe até muita alegria. E hoje eu vou falar pra vocês, cara, minha cachorra é lésbica. Cara, ela não late au au, ela late é isso aí. Irmão, juro. Sabe como que eu descobri que ela era lésbica, cara? Eu tava passando com ela na rua, deixando naqueles parques de cachorro que tem, sabe? Aí ela tava brincando com os outros cachorros, começou a passar um caminhão do lixo, os outros cachorros pararam de brincar com ela, começaram a latir pro caminhão, tentar correr atrás do caminhão. Aí quando eu fui ver, minha cachorra tava dirigindo. Falei, oxi. Pra confirmar, eu deixei ela no pet shop um dia. Aí deixei ela lá, falei pra moça, ó, faz o corte e combinar com ela. Minha cachorra voltou com metade de cabelo raspado. E 6 piercing em cada mamilo. Chegamos em casa e eu perdi na sinuca, foi isso. Mas enfim, aí esse meu tio, ele é muito homofóbico, ele vem com umas frases prontas, tá ligado? Outro dia ele falou assim, não, é que tá na Bíblia, ser gay é pecado, tá na Bíblia, ser gay é pecado, tá na Bíblia, ser gay é pecado, tá na Bíblia. Falei, beleza, tio, tá na Bíblia que ser gay é pecado. Mas também tá na Bíblia que Jesus morreu na cruz pra pagar os nossos pecados. Então se você tá vivendo sem ser gay, Jesus morreu em vão. E é por isso que eu dou meu cu. Não é por mim, não é pelo outro. É pelo Senhor. Amém? Aí meu tio falou assim, não, mas os gays vão pro inferno, os héteros que vão pro céu. Falei, beleza, tio, eu sou bi, pra onde eu vou? Como que vai ser, tá ligado? Eu vou morrer e é tipo ter pai separado, tá ligado? Vou chegar lá e vou falar, então você vai passar a semana com Jesus e fim de semana com o Tinhoso. Ou será que vão me dividir, tá ligado? Minha parte que é hétero vai pro céu, minha parte que é gay vai pro inferno. Tá? Minha parte que gosta de futebol, céu. Gosta de Anitta, inferno. Não ia dar certo não, porque minha parte que gosta de Anitta, beijaria a Anitta. E minha parte que gosta de futebol, daria pro Vini Júnior. Então... não ganhou a bola de ouro, mas ganha essa rodela. Então, Como que é? Como que faz, tá ligado? E eu cresci com essas coisas, até que eu tive aquele papo com a Pombagira e, cara, ela só falou uma frase, ela só falou assim, você vai continuar tendo medo de quem você é? Eu falei, pau no cu dos outros. E foi no meu cu. Mas Mas aí isso fez eu realmente ter... Cara, verdade, eu tô vivendo uma vida com medo dos outros me aceitarem, sendo que foda-se os outros, tá ligado? Eu que preciso me aceitar. E nisso que eu me aceitei, eu acho que a primeira aceitação foi comigo mesmo, mas depois foi pra expandir, né? Não é só comigo. Então, eu primeiro saí do armário com os meus amigos. Tava todo mundo lá dentro. Não. Nossa, vocês também são gays! A gente só se beijava. E aí, não. Primeiro eu saí do armário pros meus amigos, né? E todos meus amigos aceitaram super bem, menos um amigo meu, que veio pra mim e falou, você é bissexual? Vou nem te apresentar minha namorada, porque bissexual é promíscuo, você vai querer pegar ela. Falei, cara, nada a ver, mulher de amigo meu é homem. Oxi. Só que esse meu amigo, cara, ele não foi aceitando. Aí eu lembro até... Eu tive que parar de explicar pra ele. Eu falei, cara, não é porque eu sou bissexual que eu vou dar em cima de você. Eu vou dar em cima de você que você é mó gostoso. Aí ele riu, a gente se beijou. Chupei um cu. E aí... Mas enfim, encontrei meus amigos aceitaram, tá ligado? E eles me apoiaram muito pra eu sair do armário pra minha família, contar pros meus pais. E isso aconteceu, cara, na pandemia, em 2021, junho de 2021. Meus pais são divorciados, né? Eles estavam lá em Goiânia e eu saí do armário pelo WhatsApp, que é o melhor jeito. Aí meus pais separados, mandei mensagem saindo do armário pros meus pais, cada um, né? E, cara, minha mãe foi mó de boa. Minha mãe falou assim, filho, tá tudo bem, a mãe te aceita, essas coisas acontecem. Não parece que eu tinha quebrado um copo? Não parece que quebrei um copo, fui catar os cacos, agachei numa rola. Aconteceu. Mas minha mãe foi de boa. Aí eu mandei mensagem pro meu pai falando que eu era bissexual, meu pai só respondeu assim, já deu cu? Eu olhei e falei, oxe, por quê? Aí ele falou, não, porque uma vez sua mãe me pediu e eu falei que não, porque ia doer.
cara, quando eu fui responder meu pai, minha mãe continuou a conversa. Já deu cu? Aí eu falei, já e nem dói. E meus pais voltaram. Tô brincando, tá, gente? Brincadeira essa piada, tá? É mentira, tá? Meu pai já deu cu. Não, brincadeira. Não, mas essa piada é mentira mesmo. Vou contar a história de verdade, mas assim, só pra vocês entenderem, porque assim, eu faço esse show, eu tento basear ele em histórias reais, obviamente, opiniões que eu tenho, coisas que eu vivi. Só que, pô, é comédia, a gente tem que exagerar um pouco, né? É ficção ainda, né? Então, tem algumas coisas nesse show que são mentira e eu, por exemplo, gente, a história do mendigo, pô, é verdade. Mais do que vocês acham, inclusive. Mas a piada do chupacu, por exemplo, eu postei ela na internet, né? Aí deu uma viralizada e, cara, uma galera me mandou mensagem falando assim: Deco, eu vi sua piada, eu adorei. Graças a você, comecei a chupar cu. Do nada eu era profeta anal. Igreja. Eu nunca chupei um cu. E assim, eu me sinto meio mal, porque tem uma galera no Brasil, 2 pessoas de Angola que fazem por minha causa. Tá ligado? E aí eu me sinto mal, porque parece que eu falo umas coisas que eu não prego. Não prego? As prega. Mas... Enfim, se alguém for chupar cu hoje, chupa, mas não por mim. É isso. Tá? Chupa pelo outro, por Deus, chupa por Deus. Não sei. Às vezes é isso. E a outra piada que é mentira é essa da saída do armário pros meus pais. Vou contar a história de verdade. Primeiro eu contei pro meu pai, cara, porque eu não sabia como meu pai ia reagir, então eu pensei, cara, eu vou já falar pra ele, assim. E mandei uma mensagem falando pro meu pai que eu era bissexual, e eu lembro até hoje a resposta dele. Ele falou assim, ó, André, que ele me chama de André, né? Ele não chama de Deco, eu não sou os parça dele. Ele falou, André, filho, se você tá feliz desse jeito, eu também tô feliz. Segue o seu caminho, porque eu não me importo com esse tipo de coisa. Independente de qualquer coisa que você é, primeiro você é meu filho, eu tenho muito orgulho de quem você é. Segue o seu caminho e vive o seu sonho, porque eu te amo. Mas olha esse concurso do governo, que... tem cota pra gay, às vezes você passa. Mas meu pai foi da hora, né? Aí eu fui falar pra minha mãe, né, que eu era bissexual, e que nem eu falei, aconteceu em junho de 2021. E, cara, na pandemia foi a época que eu mais tava junto com a minha mãe, tá ligado? Que a gente tava separado, eu tava em São Paulo, ela tava lá em Goiânia, cada um na sua casa, cidade diferente, estado diferente. Mas foi a época que a gente mais esteve unido. Eu ligava pra minha mãe todo dia, a gente conversava todo dia, né? Porque, cara, eu tava precisando de dinheiro. Só que, cara, eu contei pra minha mãe pela mensagem e era um momento que a gente estava muito unido, então pra mim era muito importante a resposta dela, né? E eu vou ler pra vocês a resposta dela. Eu falei assim, oi mãe, quero te contar uma coisa, sou bissexual, faz tempo que eu sei disso, demorei pra me aceitar, mas hoje me aceito, estou muito feliz desse jeito, gostaria que você soubesse também, te amo. Aí minha mãe respondeu, ok. Duas semanas antes. Mãe, fui no mecânico, troquei o óleo do carro. E ela respondeu, que orgulho de você. Minha mãe tem mais orgulho de eu trocar o óleo do carro do que eu trocar o óleo de homem. Mas, cara, aí minha mãe mandou esse ok, tá ligado? E eu não sabia se era um tipo, ok. Todo mundo já sabia, ou tipo, ok. E aí eu tava meio ansioso, não sabia o que era. Aí, tipo, cara, quase uns 20 minutos depois, minha mãe mandou um puta textão. Gente, lindo o textão, cara, falando que não me aceitava. Lindo. Nossa, umas palavras rebuscadas pra falar que não gostava do filho. Nossa, que maravilha. Falando que eu tava confuso. Eu não tava confuso, tá ligado? Tipo assim, gente, eu tava confuso antes, que eu não sabia quem eu era, que eu nunca tinha me encontrado em nenhum lugar, até o momento que eu fui me encontrando, eu me encaixei no grupo dos bis, né? E no grupo dos bis No grupo dos bis parece grupo de chocolate, né? Que é o mesmo slogan, né? Grupo dos bis, impossível comer só um. Mesma coisa. Aí... Só que eu me achei no grupo dos bis, né?
Cara, foi lá que eu me aceitei, que eu realmente que eu vi quem eu era e eu não tava mais confuso. Eu tentei explicar isso pra minha mãe não tava aceitando, a gente começou a discutir. E até tem um momento que minha mãe, cara, ela estourou, ela falou: André, você precisa entender uma coisa. Você precisa ver qual caminho que você está tomando. Porque muitas vezes o caminho melhor pra gente é o caminho que Deus quer, e não esse caminho que a gente quer com as nossas amizades. Você precisa entender que o caminho de Deus, muitas vezes, não é o caminho mais fácil. Mas você tem que entender que o caminho mais prazeroso sempre vai ser o da porta estreita. Falei: mãe, então fica tranquilo que eu já tô nesse caminho. Mas... aí, beleza. Saí do armário da bissexualidade, conversei com minha mãe depois de um tempo, ela aceitou, tá tudo de boa, assim. Só que, cara, eu tive que sair do armário de novo, ano passado, por causa do autismo. E eu já tinha essa experiência, né? Eu falei: vai ser a mesma coisa, vou falar pra minha mãe de primeira, ela não vai aceitar, vou discutir com ela, vai passar os meses, a gente conversa de novo, ela entende, pô, de boa. Aí eu falei: mãe, eu acho que eu sou autista. Ela falou: isso é meio estranho mesmo. E... seu irmão também deve ser. E foi embora. Aí eu: beleza, aceitou, não tava esperando. Aí eu falei: cara, vou contar meu pai, vai ser de boa, né? Porque, cara, quando eu fui contar meu pai da bissexualidade, meu pai me surpreendeu, porque eu não esperava que meu pai ia ser tão aberto pra isso, tá ligado? Porque minha avó, que é crente, é a mãe do meu pai. Então eu pensei que meu pai também ia estar nessa bolha, assim, de opressão, só que ele me surpreendeu sendo nada homofóbico. Cara, meu pai não foi nada homofóbico com a minha bissexualidade. Por quê? Porque meu pai é homofóbico com autismo. Cara, eu falei: meu pai, eu sou autista. Ele falou: eu não criei filho pra ser desse jeito? Falei: pai, mas eu tenho até diagnóstico e tudo. Eu falei: não, filho meu não é assim. Falei: nossa, pai, você aceita eu sou bissexual, não aceita eu ser autista? Ele falou: filho, chupa rola, mas olha no olho. Gente, muito obrigado, eu sou o Deco Machado. Obrigadão mesmo. Valeu. Aí tinha uma caverna, eu fui lá pra caverna só pra gritar: eu te amo, e eu ia corresponder. Sabe? Aí eu fui lá e gritei: eu te amo. Aí ele respondeu: eu te amo, mas só como amigo. De autocorreção, sabe? Você fez a prova, depois você mesmo corrige. E aí meu irmão fez essa prova, e aí ele se corrigiu e ele se deu 0 porque ele não entendeu a letra. Outra vez teve um professor de matemática que perguntou pra ele se existia um número maior que o infinito. E aí ele respondeu 69, porque o amor é maior que tudo. Pedrinho tem 10 maçãs, e Pedrinho quer vender todas as maçãs para obter o lucro de 30%. Porém, Pedrinho perdeu 2 maçãs. Sabendo disso, qual deve ser o preço das maçãs agora para que Pedrinho obtenha o mesmo lucro? Resolva esse problema. Eu ficava pensando: o problema não é meu. Eu nem conheço o Pedrinho. Como eu vou ajudar ele? Também tinha questão de química. Dada a solução química, calcule a quantidade de sal que deve ser colocada no composto. E aí eu sempre respondia o que eu tinha lido nos livros: sal tem que ser a gosto. Eu sou de Goiânia, e eu sei que é meio estranho, né, eu falar que sou de Goiânia, tô em cima de um palco, não tem meu irmão do meu lado. Desde criança eu tenho um exemplo de LGBT na minha casa, sabe, na minha família, nunca estragou nada. É que minha cachorra, ela é lésbica, e... ela é, pô, ela não late au au, ela late alma. Muito preocupado em tentar acalmar ela. Eu falei: não, mas mãe, você achou um tablete de maconha? Você achou mais alguma coisa? Sei lá, uma seda, um bolador, um chavador, uma coisa. Aí ela falou: não achei mais nada, só achei o tablete de maconha. Aí eu falei: então mãe, fica tranquila, meu irmão não tá usando maconha, ele tá traficando. Porra, daqui 200 anos é nós. Porra, da hora. Pô, mas imagina daqui 200 anos você vai chegar no ritual lá da Umbanda, você vai ver os Exu lá tudo de Juliette Abarré. Não, você cumprimenta, o cara fala: boa noite, MC Zóio de Gato. Você leva oferenda, um Big Mac. O cachorro correu atrás da bolinha, ele me trouxe a bolinha. Ele foi lá e trouxe o preto velho. O cara era um pastor alemão, meu paizinho me chamou. Pelo amor de Deus.
eu queria falar que, cara, tem muita gente que tem preconceito, mas a Umbanda mudou minha vida de verdade, assim, mudou muito, assim, eu sou muito feliz agora, eu acho que dá pra notar. E... Mas, cara, vocês terem ideia, uma vez eu fui ser assaltado, e aí eu fui ser assaltado, parece que sai de casa, eu vou ser assaltado hoje, parece que foi isso. Aí eu tava fazendo macarrão, postei nos stories, o cara comentou, não falta uma salsicha aí, foto da rola. Aí eu falei, tá na geladeira.